Prezados professores e professoras, eu me chamo Flora Vighini, sou professora de língua portuguesa da CEDU e neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma sequência didática pensada para turmas de terceiro ano do ensino médio, com textos em formato de blog, com foco em autoficção, crônicas e contos curtos. Essa proposta se organiza em 3 aulas de 50 minutos cada e usa como materiais principais o livro A Boi de Fantasmas, publicado em 2014 pela Secult, da escritora capixaba Andréa Delmasco, e também o seu blog homônimo, que pode ser acessado pelo site que ficará disposto aqui na descrição desse vídeo. E também vamos utilizar o primeiro episódio do programa Cartonina Explica, do coletivo Quadro a Quadro, que trata da literatura feminina feita no Espírito Santo. E o episódio da Andréa Delmasco seria esse primeiro episódio, né? Eu organizei essa sequência a partir de 3 grandes objetivos e diretamente ligados ao currículo do Espírito Santo e também à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O primeiro objetivo é que os estudantes reconheçam as características estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários, especialmente a crônica e o conto, e percebam como esses textos capturam o cotidiano e a subjetividade do autor. Aqui eu vou dialogar com a habilidade EM13LP49A/ES, que fala sobre a percepção das peculiaridades dos gêneros como a crônica, a literatura capixaba, a literatura de autoria feminina e a literatura das diferenças. Com esse objetivo, a gente vai experimentar diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura. Já o segundo objetivo é desenvolver nos alunos uma apreciação crítica das obras literárias contemporâneas, por meio de discussões e também de produção de comentários, mini-resenhas e a opinião deles sobre esses textos lidos e também do vídeo em questão assistido. Esse ponto se ancora na habilidade EM13LP53, que trata da produção de comentários apreciativos e críticos sobre os livros, filmes, espetáculos, vlogs, podcasts, entre outros produtos culturais. Já o terceiro objetivo é que os alunos criem suas próprias produções autorais, inspiradas pela obra estudada, seja em forma de conto ou de crônica autobiográfica, para um blog, seja em formato também de vlog literário, por que não? E é aí que entra a habilidade EM13LP54, voltada para a criação de obras autorais em diferentes gêneros e mídias, e a partir da apropriação de recursos expressivos e do repertório artístico e da produção de textos derivativos, que podem ser como fanfics, fanclips e estilizações. Em resumo, nessa sequência, os estudantes vão ter contato com a literatura capixaba, com a literatura produzida por autoras capixabas e também poderão discutir criticamente aquilo que leram e os textos autorais que irão produzir, dialogados diretamente com a obra da Andréa Delmasco. Na aula 1, o foco é introduzir o universo da literatura capixaba e do blog A Boi de Fantasmas. Os principais recursos para essa aula são o computador e o datashow para projetar o primeiro episódio da Cartonina Explica, Literatura Feminina Capixaba. Vai trazer, evidentemente, uma entrevista com a autora Andréa Delmasco e também uma breve explicação de algumas de suas obras. Eu começo exibindo, então, o primeiro episódio do Cartonina, que apresenta a literatura feminina feita no Espírito Santo. E antes de dar o play, é importante explicar aos alunos que o episódio faz parte desse projeto coletivo do Quadro a Quadro, voltado para aproximar a educação e a cultura capixaba. É importante ter em mente que os alunos precisam assistir com atenção, anotar o nome da autora mencionada e também alguma característica ali sobre a literatura feminina, publicação e também o contexto local. Após assistir ao vídeo, é importante guiar uma discussão com perguntas sobre se eles já conheciam essa autora, se o episódio nos ajuda a entender
sobre o que quer dizer literatura capixaba, literatura feminina no Espírito Santo. E quais desafios aparecem quando uma mulher capixaba tenta publicar suas obras. Porque é importante conhecer escritores da nossa região, por exemplo. E também perguntar se eles já tinham ouvido falar desse blog, O Aboio de Fantasmas, ou até mesmo do livro, que também foi publicado pela Secult. Enquanto eles falam, é importante o professor anotar no quadro palavras-chave como autoria feminina, cultura capixaba, blog, crônica, conto, memória, porque isso vai ativar o repertório dos estudantes e também prepará-los para o terreno da leitura. Na sequência, é importante apresentar a autora Andréa Delmascio, que é uma escritora capixaba, autora de Aboio de Fantasmas, livro esse publicado pela Secult em 2014, e que reúne textos curtos, híbridos, entre crônica e conto. É interessante também discutir o próprio título da obra e também do blog em questão. Peça para que eles pesquisem o que seria um aboio. Explique em seguida que o aboio é um canto de vaqueiro e que esse termo vai ser utilizado ali pela autora a fim de ressignificar, no lugar dos bois, evidentemente, né, os fantasmas. Que fantasmas seriam esses, né? Provavelmente a memória, personagens do passado, medos e afetos por meio da escrita. Então é interessante destacar já de antemão que essa obra ela vai mesclar lembranças pessoais e ficção, característica do dispositivo autoficcional que é citado no próprio vídeo do Cartunina. Depois disso, passe para a leitura compartilhada de um texto curto de Aboio de Fantasmas. Vocês podem escolher, por exemplo, A Maciez do Ferro, que é um texto que vai trazer uma lembrança da infância ligada a catar ferro velho. É possível também escolher o texto Na Casa dos Girassóis, parte 1, também tem a parte 2, em que a autora vai narrar um episódio com um filhote de pássaro. Vocês também podem recorrer a outros textos menores, porque no próprio site, no blog Aboio de Fantasmas, vocês encontram poesia, pequenas crônicas, então vai depender então do professor escolher qual texto gostaria de trabalhar com esses alunos. Durante a leitura é importante que o professor destaque que existem marcas de primeira pessoa, tom confessional, detalhes do cotidiano e linguagem poética. Em seguida, é importante suscitar uma análise coletiva, discutir se o texto se aproxima mais da crônica, do conto curto, do diário, quais são esses elementos que podem ajudar a sustentar essa classificação. Falamos da temática, se trata de infância, família, uma lembrança simples, uma lembrança assustadora, e do estilo também, comentando sempre se há presença de humor, de saudade, de crítica ou até de lirismo. Essa atividade ela é conectada explicitamente com a habilidade EM13LP49A/ES, que mostra como a crônica capta o cotidiano de forma pessoal e como a voz de uma mulher capixaba amplia os ângulos pelos quais a literatura olha o mundo. Mesmo sem citar diretamente Vitória ou Espírito Santo, a ambientação do bairro suburbano e as figuras familiares aproximam o texto da realidade de muitos estudantes. Para fechar a aula 1, é importante retomar os principais pontos e reforçar que o blog literário foi o espaço escolhido por Delmascio para publicar seus textos. Um lugar, ao mesmo tempo, íntimo e público, e que dialoga diretamente com o universo digital dos alunos. Pergunte se algum deles já escreveu textos mais pessoais em blogs, redes sociais ou notas de celular, como se sentem também em relação à ideia de expor histórias reais ou fictícias online. Ao final da primeira aula, explique a seus alunos que vocês devem aprofundar o conceito de autoficção. Seria mais ou menos quando o autor mistura fatos de sua vida com elementos inventados, ficcionalizados, e peça que cada aluno pense em uma memória marcante de sua infância ou de sua adolescência. E como tarefa, se eles puderem, em casa, peça para que leiam Na Casa dos Girassóis, parte 1 e 2. Quem não puder, que ao menos possa refletir sobre uma memória pessoal e que gostaria de trabalhar, de repente, num texto mais à frente. Chegamos finalmente à aula 2, e a ideia aqui é aprofundar a leitura e trabalhar duas chaves teóricas importantes,
que é a memória e a autoficção. Os recursos principais são um texto Na Casa dos Girassóis, parte 1 e 2, e, se possível, um trecho do prefácio de A Boio de Fantasmas. Comece essa aula retomando o que foi dito na aula anterior e pedindo que alguém resuma o texto lido ou mencione uma imagem que tenha ficado em sua cabeça. Comece essa aula retomando o que foi dito na aula anterior e peça para que algum aluno possa resumir o texto lido ou mencione uma imagem que tenha ficado na cabeça. Na parte 1 da Casa dos Girassóis, a narradora, ainda criança, e o irmão veem um filhote de pássaro ser atacado por pássaros adultos e não entendem o que está acontecendo. Já na parte 2, já adulta, a narradora descobre, pela fala do irmão, que ele mesmo recolocou o filhote no ninho, sem saber que havia ali uma cobra, contribuindo sem querer para a morte do animal. Nesse momento é importante escrever no quadro como memória e realidade e esquecimento podem operar de formas diferentes na versão dessa história. Depois, faça uma leitura dirigida de 2 partes do texto, pedindo que os alunos grifem trechos em que há dúvida ou confusão, expressões que revelam a emoção da narradora, como pena, culpa, estranhamento, o momento em que o irmão corrige ou completa a memória. E também as frases finais em que a narradora reflete sobre o esquecimento, a deturpação e a impossibilidade de recuperar exatamente o que aconteceu. Na discussão coletiva, pergunte: o que afinal aconteceu de verdade? Em que a primeira versão da narradora é diferente da versão que inclui a fala do irmão? Por que justamente a ação do irmão pode ter sido apagada ou pelo menos embaçada na memória da narradora? A partir daí, introduz a ideia de que memórias de infância não são registros perfeitos, mas reconstruções atravessadas por afetos, culpas e também desejos. É justamente nesse ponto que o professor vai introduzir o conceito de autoficção. Explique que Delmasco, em A Boio de Fantasmas, faz algo próprio de um dispositivo autoficcional, no qual a autora utiliza elementos de sua vida real, mas transforma em literatura, misturando verdade e imaginação. Destaque também o recurso do prefácio da obra, quando ela avisa que tudo é ficção, mesmo que realmente ocorreu. Com esse jogo de palavras, a autora afirma ao mesmo tempo e desmente. Ela tira o texto do lugar do documento e desloca para o lugar da criação. Pergunte à turma o que eles acham desse jogo autoficcional criado pela autora. Tente conduzir essa reflexão para a ideia de liberdade criativa, uma vez que Delmasco se inspira na vida, mas não quer ficar presa a ela, nem quer ser lida como confissão literal. Esse é um convite para entrar em um jogo literário em que a memória é matéria-prima da ficção. Em seguida, é importante reforçar características estilísticas que já havíamos visto. Por exemplo, o texto é curto, narrado em primeira pessoa, tem tom memorialístico, mistura um fato corriqueiro com reflexões profundas e transita entre crônica e conto. Relacione isso novamente à habilidade EM13-LP49A/ES, mostrando como esse tipo de escrita nos faz ver a vida humana por múltiplas perspectivas. A da criança que viveu o episódio, a da adulta que o reescreve e a do irmão que traz uma nova versão. Para aproximar ainda mais do universo dos estudantes, proponho que pensem se já viveram algo parecido. Uma lembrança de infância que foi corrigida por fotos, por relatos de pais ou por outro irmão. Peça para que 2 ou 3 alunos compartilhem exemplos rápidos. Pergunte também como eles se sentiram diante da narrativa da cobra e do passarinho. Ficaram tristes, surpresos, confusos, acharam bonito, acharam pesado? Aproveite esse momento para destacar que a literatura nem sempre vem para confortar, e muitas vezes ela vem para provocar perguntas. Isso aconteceu assim mesmo? Ou até mesmo até que ponto isso é uma verdade, essa memória é falsa? Enfim, é interessante fazer esses questionamentos. Na parte final dessa aula, proponho uma atividade ou um comentário crítico. Peça que cada aluno escreva algumas frases, uma espécie de mini resenha, respondendo à leitura de A Boio de Fantasmas até aquele momento. Pode começar com algumas fórmulas como gostei do texto por isso, ou a autora me fez pensar em algo, achei interessante, achei diferente. Essa atividade aciona a habilidade EM13-LP53,
pois eles estão produzindo comentários apreciativos e críticos sobre uma obra literária. Se possível, leia alguns comentários em voz alta, acolhendo as divergências. Quem acha confuso, quem acha poético, quem se identificou. Para fechar essa segunda aula, já anuncio o próximo passo. Na aula 3, cada aluno vai se tornar autor. Na aula 3, cada aluno vai se tornar autor e vai criar uma narrativa inspirada em uma memória pessoal, misturando realidade e ficção, em diálogo com a escrita de Delmácio. Peça para que tragam pelo menos um rascunho da ideia, qual memória querem narrar e que tipo de tom desejam adotar. Nessa terceira e última aula da sequência didática, nós vamos deslocar o foco da leitura para a escrita. É a hora da produção autoral. Comece organizando a turma e pedindo para que cada aluno compartilhe rapidamente com um colega qual memória pretende transformar em texto. Em seguida, oriente os seus alunos a planejarem a estrutura básica da narrativa, começo, meio e fim. Assim, eles já devem saber qual é a situação inicial, qual o conflito ou acontecimento será narrado e como essa memória será fechada, concluída, ou seja, com uma reflexão ou talvez com uma imagem marcante. Explique a importância de descrever sensações, uso de cores, sons e texturas, e também da inserção de reflexões pessoais, o olhar atento para o banal. Depois dessa etapa de planejamento, é importante conceder um tempo considerável para que seus alunos escrevam um primeiro rascunho. Eles podem tanto imaginar que estão redigindo um post de blog, um texto curto, em primeira pessoa e com forte marca subjetiva. Eles podem tentar narrar uma lembrança, como também podem apenas reinventá-la. Caso disponha de internet e de alguma estrutura, é interessante também utilizar algumas plataformas ou criar um próprio blog da turma. Caso não tenha esse tipo de acesso, o caderno já pode cumprir essa função sem problema. Enquanto seus alunos estão na fase de produção, estão escrevendo, circule pela sala e ofereça consultoria. Ajude com dúvidas de escrita, sugira detalhes sensoriais, encoraje para que não fiquem presos demais à exatidão da memória. É possível também sugerir ao aluno a possibilidade de inventar um final diferente, se isso evidentemente fizer algum sentido para a narrativa. Essas orientações informais mobilizam a habilidade EM13-LP54, porque eles estão se apropriando de recursos textuais expressivos do repertório literário estudado. Caso não haja possibilidade de fazer um blog coletivo, é possível também criar um mural físico com textos impressos, que vão simbolizar também essa circulação pública da escrita na escola. Nos momentos finais da aula, reserve mais ou menos 10 minutos para revisão e feedback. Os próprios alunos podem trocar seus textos em duplas, cada um lendo o texto do colega e registrando ao menos um elogio. O ponto forte do seu texto foi isso ou aquilo. Esses gestos já vão colocar em prática a habilidade EM13-LP53, que agora é aplicada às produções uns dos outros. Professores, não deixem de dar uma olhada nos textos e também corrigir o que for mais urgente, valorizar boas soluções narrativas. Se o tempo permitir, vocês podem desdobrar essa sequência em mais uma aula. Nesta quarta aula, vocês podem convidar alguns voluntários a lerem seus textos em voz alta. Esse momento também é importante porque valida a autoria dos estudantes e exercita a oralidade e conclui a habilidade EM13-LP54, uma vez que efetivamente eles vão criar e compartilhar obras autorais em diálogo com a literatura de Delmácio. Para encerrar a sequência, retome todo o percurso que foi empreendido até ali. Faça com que lembrem do vídeo Cartunina, da discussão sobre a autoria feminina capixaba, a leitura de A Boi de Fantasmas, as reflexões sobre memória e autoficção e, por fim, a experiência de escrever sobre as próprias memórias. Sobre a avaliação, é importante considerar a avaliação formativa, uma vez que vocês vão considerar a participação nas discussões, o empenho nas atividades de leitura e também de escrita e a criatividade nas produções finais. Mais do que pensar numa gramática perfeita, a ideia aqui é suscitar o pensamento, o sentimento e a criação com a linguagem. Pergunte a seus alunos ao final como foi essa experiência. Será que alguém descobriu ali que é um potencial escritor? Será que alguém se reconheceu em alguma memória recontada? Ficou com vontade de continuar escrevendo? É interessante ter esse diálogo.